Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aqui falar um pouco de inteligência artificial e o que nós vamos falar é algo que eu acho que muitos conhecem, talvez não em números, mas é um artigo da USP, um apanhado de abril de 2021 e uma dissertação muito interessante sobre fatos, eventos, riscos, perigos, desafios, etc. E num segundo momento eu vou falar dos riscos da inteligência artificial que alguns autores veem. Mas por enquanto nós estamos falando daquilo que é o mais essencial, o mais interessante, todas as evoluções que nós tivemos nos últimos tempos e os ganhos que a sociedade humana está tendo. Mas não se iludam, não nos iludamos. Não é apenas de ganhos que a sociedade humana vai ter com todas as descobertas, né? Muitas descobertas foram feitas em períodos durante guerras, conflitos e tal, ou urgências, e essas urgências é que fizeram algumas descobertas. Mas a inteligência artificial, ela vem se processando ao longo do tempo. Eu não vou me delongar muito nesse preâmbulo, vou direto para a leitura, porque a leitura é vasta e eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então vamos começar, olha bem. Em abril de 2021, riscos, eu coloquei o nome de riscos, desafios e perigos da inteligência artificial. Nós vamos começar primeiro com o boom, né? O pool de inteligência artificial que nós tivemos aí, para depois ir falando dos riscos, mas por enquanto são só elogios. Olha só, nós estamos usando tecnologias baseadas em inteligência artificial em um número crescente de sistemas e ferramentas. A inteligência artificial pode vir a reduzir a necessidade da presença humana em muitas atividades perigosas, monótonas, cansativas, nos liberando para atividades menos perigosas, mais desafiadoras e estimulantes. Vou fazer uma inserção no texto dizendo o seguinte, que a inteligência artificial também pode causar desemprego. Isso é um desafio. Desemprego em certas áreas. Em compensação, ela abre empregos em outras áreas. Bom, ao mesmo tempo, a inteligência artificial pode aumentar os riscos existentes e trazer novos riscos. Esses são os desafios e os perigos. Para evitar ou reduzir esses riscos, é necessário o desenvolvimento de novos algoritmos de inteligência artificial ou o seu uso de maneiras novas e inovadoras, levando em consideração as questões éticas, sociais e legais. É um texto, vamos dizer, um texto de estudo, é um texto acadêmico, tá? Nos últimos anos ocorreu o crescimento acelerado da presença da inteligência artificial no nosso cotidiano. Então, a gente tem a inteligência artificial, ela foi sendo gestada, mas hoje existe uma presença muito grande. Não são poucas as situações em que usamos, na maioria das vezes sem darmos conta, modelos criados por algoritmos da inteligência artificial. Mas por que a inteligência artificial cresceu tanto? Um dos principais motivos para esse crescimento, se não o principal, é o rápido desenvolvimento de novas tecnologias para extração, armazenamento, transmissão e processamento de dados, que serão aqui denominados 4 eixos de avanços tecnológicos que provocaram a expansão da inteligência artificial. Os avanços no primeiro eixo, que é o da extração de dados, ocorreram por meio de desenvolvimento de novos sensores, incluindo câmeras cada vez mais rápidos, baratos e sofisticados, o próprio celular, né? Progressos significativos no segundo eixo, o de armazenamento de dados, também foram possíveis por causa do uso de novos materiais que aumentaram a capacidade de armazenamento, melhorando sua confiabilidade e reduzindo seu custo. No terceiro eixo, a transmissão de dados, os avanços estão associados não apenas à queda do custo e no aumento da capacidade dos meios físicos utilizados, mas também à revolução trazida pelas redes de computadores e pela internet, que conecta mais dispositivos ou coisas do que pessoas. No início de seu uso, a internet servia para conectar as pessoas em diferentes partes do mundo. E isso foi cabal, né? Bastando para isso um computador e um ponto de acesso. Em 2008, a internet das pessoas foi superada pela internet das coisas. Talvez isso não seja tão visível para a gente, mas isso começou em 2008 e já avançou muito em muitos lugares do mundo, muito mais. Desde então, a diferença entre o número de coisas e o número de pessoas conectadas à internet cresceu tanto que atualmente o número de coisas conectadas pela internet é mais de 10 vezes o número de pessoas conectadas na internet. Quer dizer, quando você de repente, num determinado momento, não tem tantas pessoas conectadas, as coisas permanecem conectadas. É difícil imaginar isso aí,
mas isso tem sido verdadeiro. Finalmente, o quarto eixo que ele falou acima, nós temos computadores cada vez mais eficientes e acessíveis, ao mesmo tempo que reduzem de tamanho, aumento de rapidez que processam dados, os processadores aumentam, a um custo também cada vez menor. A inteligência artificial, nos seus múltiplos aspectos, vem barateando. Também nesses últimos anos, esses avanços tecnológicos levaram à geração do que hoje é chamado de Big Data, que apesar de ter um grande número de definições, foi inicialmente descrito por 3 Vs: volume, variedade, velocidade. Ou seja, Big Data, a quantidade de dados disponíveis, você tem um volume muito grande, imenso volume que nós temos, variedade de dados, nós temos dados em vários setores e sentidos e necessidades, e a velocidade de acesso a esses dados. O volume diz respeito à quantidade de dados gerados, a variedade está relacionada aos diferentes formatos dos dados, que inclui imagens, sons, vídeos, muito compartilhados por aplicativos de redes sociais, e as diferentes fontes de onde são esses dados tirados ou gerados, como sensores cada vez mais específicos e sofisticados, como sensores usados para monitorar o corpo quando uma pessoa está realizando exercícios físicos, por exemplo. Vários outros Vs poderiam ser incorporados ou criados a esse aspecto do chamado Big Data, quer dizer, esse conjunto imenso de dados, como valor, veracidade e validade. Bom, eu acho que isso aí está um pouco implícito, né? A gente poderia observar, além do volume, variedade e velocidade, numa questão de estudo acadêmico, a gente poderia começar a ver também o valor desses dados, porque esses dados são muito disputados. A veracidade, porque tem muita informação falsa mesmo a respeito das pessoas, a respeito das coisas. A maneira como é trafegada, às vezes trafega por um motivo ou outro, não é verdadeiro, não é verdadeiro. E a validade, né? Se é razoável você disponibilizar certos dados ou se não é, quer dizer, se é válido. O que está compreendido pela expressão Big Data criou uma grande demanda por ferramentas computacionais capazes de explorar os dados gerados, extraindo conhecimento novo, útil e relevante. Claro, esse conhecimento tem sido cada vez mais utilizado para a tomada de decisões. Você perceba que o que eu estou falando aqui não é nada que você individualmente conheça. Talvez a gente esteja reunindo, esse artigo esteja reunindo para nós aquilo que nós sabemos numa única fala, para a gente ter noção de quanto que nós estamos imersos nisso. Tudo isso criou um ambiente favorável para que a inteligência artificial saísse dos laboratórios de pesquisa para ser incorporada em vários produtos e serviços que tanto geram ganhos econômicos como sociais. Claro que existem perdas também, inclusive as sociais. Empresas conseguiram projetar produtos e serviços mais seguros, baratos, personalizados, órgãos públicos puderam oferecer melhores serviços à população e organizações não governamentais conseguiram fiscalizar com maior eficiência ações que pudessem trazer danos à sociedade, tentando reverter esse quadro, tentando segurar. Para que tudo isso possa ocorrer, a maioria dos países passou a olhar para a inteligência artificial não apenas como capaz de criar oportunidades econômicas e sociais, mas também como por uma sua relação com a segurança e por servir de suporte para a criação de outras novas tecnologias relacionadas à soberania nacional, por exemplo. Isso tem levado a uma corrida por investimento em inteligência artificial por diferentes países. Nós, brasileiros, não estamos tão avançados nisso não, mas isso é bastante avançado, principalmente em países como os Estados Unidos, mais ainda em países como China, com 1,4 bilhão de habitantes. A gente se vê em estados a controle de dados maiores, até para satisfazer todas as demandas de uma sociedade tão grande. Aumenta com a velocidade crescente o efeito da inteligência artificial nos diversos setores da economia mundial, isso é fato. É importante observar que esse efeito já foi discutido faz tempo. Em 1966, o estatístico britânico Irving John Gould estimou a contribuição da máquina ultra inteligente para a economia britânica. Segundo Gould, ela seria de 1 milhão de vezes o que contribuiu a inteligência do economista John Keynes, ou seja, aquilo que o John Keynes, para a economia britânica, ele exemplificando aqui, contribuiu, que foi um dos principais economistas que o mundo conheceu, contribuiu para a economia da Inglaterra britânica. Gould estimou que
o valor da contribuição de Keynes é 100 bilhões de libras esterlinas. Vamos localizar isso na época, 1966, talvez 100 bilhões hoje valha, de acordo com a inflação e valorização das coisas, seriam alguns bilhões a mais. Pois é, esses bilhões, a inteligência artificial supera os 1 milhão de vezes. Se for 100 bilhões, é 1 bilhão de vezes 100 bilhões. Se for mais, 1 bilhão de vezes esse mais. Então, a contribuição à Britânia. É claro que o Maynard Keynes, ele foi um economista que viu um arranjo, de acordo com a sociedade, que pudesse dar um ganho majorado para a sociedade. Embora as teorias dele como economista sejam discutidas, implementadas, não implementadas, o fato é que ele deu de ganhar naquele momento histórico. E não só a economia americana, inglesa, né? E hoje ele ainda é mencionado e as pautas dele são pautas de valor, mesmo na sociedade atual, muitos anos depois. Mais de 50, quase 60 anos depois. Bom, de acordo com o estudo publicado pela consultoria McKinsey de 2018, os bens e os serviços que usam inteligência artificial podem valer, em 2030, cerca de 13 trilhões de dólares, computando o mundo todo. Esse futuro mercado é um dos motivos pelos quais vários países vieram a ter um papel de protagonismo em inteligência artificial. Os países que buscam a liderança em inteligência artificial fazem grandes investimentos monetários, criam e trazem centros de pesquisa e incentivam a adoção da inteligência artificial nos vários setores de sua economia e órgãos do executivo, do legislativo, do judiciário. Cientes dos efeitos sociais, esses países avaliam o papel da inteligência artificial na sociedade e criam regulações para prevenir e evitar abusos. Esse mesmo estudo prevê que a inteligência artificial deve aumentar a distância de desempenho entre países que são líderes em inteligência artificial, em geral, os países desenvolvidos, uma distância entre os demais países do mundo. Os países líderes na inteligência artificial podem aumentar em até 25% seus benefícios econômicos, como os demais países, representando um aumento de cerca de 10% no máximo. Então, essa reportagem da USP de São Paulo está dizendo para nós, esse artigo acadêmico, está dizendo para nós que nós precisamos de pensar nisso, nós brasileiros, nós Brasil, nós governo brasileiro, nós projetistas do Estado brasileiro, que o Estado, para poder evoluir, vai ter que acompanhar essa demanda. Nós não podemos ficar na faixa de 8, 6, 8, 9, 10%. Nós temos que crescer mais em inteligência artificial. Essa previsão semelhante é feita para empresas como as empresas líderes em inteligência artificial, praticamente dobrando seu lucro, e as empresas que demoram a adotar ficando para trás. Quer dizer, aquelas que estão plugadas e que conseguem usar a inteligência artificial nos seus mecanismos de projeção e de relacionamento, etc., elas vão estar na frente, economicamente falando. E, finalmente, o mercado de trabalho para profissionais que conseguem incorporar a inteligência artificial em suas atividades será maior, pagará melhores salários que o mercado para profissionais que realizam tarefas repetitivas que podem ser automatizadas. Olha bem, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você é um profissional, você tenha a inteligência artificial dominada, né? Você tem que ter esse conhecimento. De repente depende de investimento. Tudo bem, pensa nisso, porque você vai ser mais valorizado em qualquer setor da economia que você for trabalhar. Por isso, vários países associam o protagonismo internacional em inteligência artificial ao fortalecimento da soberania nacional. Para isso, esses países investem pesadamente em captação, retenção e na formação de talentos na área de inteligência artificial e na criação de uma estrutura de pesquisa básica aplicada capaz de gerar e transferir conhecimento para o setor produtivo. Essa transferência, além de agregar valor ao que é produzido no país, estimula a criação de startups inovadoras. Com isso, esses países conseguem não apenas dar conta de suas demandas internas, mas também melhorar a balança comercial, trazer novos investimentos, criar novos postos de trabalho bem remunerados. Em 2017, mais de 15 bilhões de dólares foram investidos no mundo em startups de inteligência artificial. 48% desse montante foram investidos na China e 38% foram investidos nos Estados Unidos da América. E o percentual restante, obviamente,
ficaria por conta de alguns países do primeiro mundo: Reino Unido, Alemanha, França, talvez Austrália, talvez Japão, e o resto ficou para o terceiro mundo. Temos que pensar nisso. Um estudo de janeiro de 2021 aponta os 10 países líderes em inteligência artificial. Desta lista fazem parte China, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, que eu esqueci de citar, Rússia, Alemanha, Noruega, Suécia, França e Índia. Veja bem, se China e Estados Unidos têm, respectivamente, 48 e 38, sobra para Reino Unido, Canadá, Rússia, Alemanha, Noruega, Suécia, França e Índia o resto. E a ordem é Reino Unido, Canadá, Rússia, Alemanha está atrás da Rússia, Noruega atrás da Alemanha, Suécia atrás da Alemanha, França atrás da Alemanha e Índia, que tem 1 bilhão e quase 400 bilhões, quer dizer, está se aproximando, deve passar a China, está na rabeira aí. Vocês imaginam daí para baixo quem seríamos nós, quem é a gente na fila do pão. O governo chinês incluiu objetivos ambiciosos para o desenvolvimento da inteligência artificial em seu 13º plano de 5 anos, que abrange o período 2016-2020. Essa liderança mundial, a China, em inteligência artificial, até 2030 estará investindo em chips e algoritmos com foco nas áreas de cidades inteligentes, defesa e manufatura. Para isso, o Conselho de Estado da China, também conhecido como Governo Popular Central, pretende criar até 2030 um grande mercado doméstico de inteligência artificial. Quer dizer, ele quer suprir o seu mercado doméstico, as pessoas do seu país, os seus nacionais, de competência e capacidade de aquisição de inteligência artificial. Nesse plano, cuja preparação teve apoio de grandes empresas chinesas de tecnologia e de informação como a Baidu, Alibaba, Tencent, é estimado que até 2030 o valor das empresas chinesas na área atingirá 150 bilhões de dólares e estima-se ainda que o valor das empresas que utilizam inteligência artificial será 1,5 trilhão de dólares. Essa ideia foi projetada de 2021 para 2030, quer dizer, daria 9 anos a partir da data dessa reportagem, desse artigo. Hoje nós estamos mais próximos, nós estamos em 2023 e com certeza essas empresas e o próprio governo já caminharam bastante. A China já conta com grandes empresas que oferecem alternativas para produtos e serviços na área, oferecidos por grandes multinacionais do Ocidente. Essas empresas chinesas incluem a Didi na área de transporte, semelhante ao Uber, a Baidu na busca da internet, similar ao Google, e a Taobao no ramo de comércio eletrônico, que concorre com a Amazon. Assim como o Google, a Baidu está investindo em carros autônomos. Desde 2020, a Baidu está testando seu veículo autônomo Apollo nas ruas da cidade de Beijing, na China. Em 2021, a Baidu iniciou uma parceria com um fabricante de automóveis chinesa, a Geely Automobile Holdings, sediada em Hong Kong, para desenvolvimento de veículos elétricos autônomos, ou seja, aqueles que não dependem de nós estarmos dirigindo ele. O Reino Unido também busca protagonismo na inteligência artificial. De acordo com o braço de pesquisa da consultoria McKinsey, o Instituto Global McKinsey, o Reino Unido, que já é o país europeu com maior densidade de startups em inteligência artificial na área de saúde, deverá ter aproximadamente 16% do mercado mundial em 2030. Olha bem, muitas dessas startups estão no setor de atendimento médico, serviços médicos em geral, tá? Medicina. Em 2017, a Câmara dos Lordes do Reino Unido indicou o Comitê de Inteligência Artificial, composto por membros da Câmara de Lordes, para realizar um estudo sobre as implicações éticas, econômicas e sociais do avanço da inteligência artificial. Eu me perdi aqui, perdão, gente. Em 2018, o comitê publicou o seu estudo em um documento que recebeu o nome de Inteligência Artificial no Reino Unido, Pronto, Querendo e Capaz. Pronto, Querendo e Capaz, que no original em inglês seria All in the UK, Ready, Willing and Able. Tanto faz para nós, né? Nesse documento, após argumentar que o Reino Unido já pode assumir um protagonismo mundial na área de inteligência artificial, apresentou uma série de recomendações para ações necessárias para apoiar o governo a identificar o potencial
de inteligência artificial para a sociedade e economia britânica e para proteger a sociedade de futuras ameaças e riscos. Porque a inteligência artificial é muito fácil você roubar dados de outros lugares. E hoje em dia o mundo é muito conectado. Antigamente você não tinha a menor noção do que estava acontecendo na China. Você imaginar que você ia viajar para a Europa já era uma coisa difícil. Imaginar que você ia para a África, para a Rússia ou para a China, muito menos ainda, para o Vietnã. Hoje não, isso é possível. E quando você não viaja, você conversa, faz contato, e contatos comerciais inclusos. Entre as recomendações está a criação de um fundo para empresas de pequeno e médio porte que trabalham com inteligência artificial para dar escala aos seus negócios, a complementação do financiamento de doutorados em inteligência artificial no setor privado, a padronização dos mecanismos para a criação de startups em inteligência artificial a partir de pesquisas realizadas por universidades britânicas e o reconhecimento da importância de especialistas estrangeiros para o sucesso de inteligência artificial no Reino Unido, com o aumento da concessão de vistos para trazer especialistas talentosos, por exemplo, brasileiros, por exemplo, indianos, chineses, australianos, alguns dos países da África. Tem gente, né, de qualquer lugar do mundo onde tenham pessoas que se destaquem. A inteligência do mundo inteiro. Atualmente o governo britânico possui um órgão específico de inteligência para inteligência artificial, que é o Office for Artificial Intelligence, que é o vinculado a 2 departamentos governamentais, o da cultura, mídia, esporte digital, e o outro departamento para negócios, energia e estratégia industrial. Então, 2 departamentos. Esse órgão, por meio de um comitê de especialistas em inteligência artificial, produziu no início de 2021 um relatório intitulado Roteiro para Inteligência Artificial. Tem aqui o original em inglês, Our Roadmap, que transmite 2 mensagens. A primeira é que o Reino Unido precisa dobrar os investimentos feitos recentemente em inteligência artificial. Segundo, que é necessário olhar o horizonte de forma a conseguir se adaptar às disrupções. O texto menciona ainda que o Reino Unido se beneficiará completamente da inteligência artificial apenas se todos os setores da sociedade tiverem total confiança na ciência e tecnologia, assim como no governo e na regulação que os disponibiliza. Há pouco tempo atrás, quando você falava em publicidade na internet, as pessoas não acreditavam. Hoje, todo mundo pensa em ter o seu site, em caminhar pelas mídias sociais e o setor esse setor está expandindo, né? Setor de redes, aqueles que entendem como é que você faz, você se estabelece, ou como que você aparece, inclusive algumas sendo deixadas para trás, outras aparecendo no lugar, né? Completa falando que essa confiança dependerá da existência de sistemas que garantam completa responsabilização, ética e transparência. Essa coisa da ética aí sempre tem alguma coisa que vem por trás. Por isso que precisa de muita responsabilidade. E eles querem ser responsáveis. Não porque eles sejam bonzinhos, mas porque senão eles perdem negócios. É o mesmo raciocínio que nós temos que fazer. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou planos de investimento de 1,8 bilhões ou bilhão até 2022, ano passado, para transformar a França em um dos líderes mundiais em inteligência artificial. Como essa matéria foi em 2021, é possível que ele tenha conseguido. Esses recursos serão utilizados especialmente para a criação de institutos especializados, disponibilização de dados, recrutamento de pesquisadores estrangeiros, além de franceses trabalhando no exterior. É importante mencionar que ao final da presidência de François Hollande, que é o antecessor do Macron, o governo produziu um relatório sobre a importância da inteligência artificial para a França, o governo Hollande. Em 2017, o matemático francês Cédric Villani, ganhador da medalha Fields, considerado o prêmio Nobel da Matemática, e um dos deputados da Assembleia Nacional da França, encabeçou, a pedido do primeiro-ministro francês Édouard Philippe, uma força-tarefa para discutir a estratégia da inteligência artificial para a França e a Europa. Essa força-tarefa foi responsável pela preparação de um relatório com cerca de 150 páginas, intitulado Por uma Inteligência Artificial que Faça Sentido, em direção a uma estratégia francesa e europeia. Foi um relatório, né, de 150 páginas. Nesse relatório, Villani discorre que, assim como a eletricidade, a inteligência artificial estará em todo lugar. Olha bem, nós precisamos da eletricidade para prover o mundo todo a qualquer momento. E a inteligência artificial. E mais,
precisamos da eletricidade para a inteligência artificial. Então, eletricidade, companhias de eletricidade são setores estratégicos nas economias. Pensem nisso, nós acabamos de vender a Eletrobras. Será que não é melhor rever isso aí? E implementar um plano de inteligência artificial, um plano de industrialização, calcado inclusive em inteligência artificial? Fala-se ainda da crescente presença da inteligência artificial na economia e na sociedade. Isso é óbvio. Os temas cobertos pelo relatório incluem políticas econômicas baseadas em dados, como estimular uma pesquisa ágil em inteligência artificial, como antecipar e controlar o impacto da inteligência artificial nas habilidades profissionais necessárias e no mercado de trabalho, a contribuição da inteligência artificial para criar uma economia mais ecológica, ética da inteligência artificial e por uma inteligência artificial inclusiva que respeite a diversidade. Não é só para os bonitos. Tem que ser para todo mundo, porque você se conecta com todos. Todos são mercado, todos têm que ser ajudados, todos precisam de sistema de saúde, todos têm que ter seus dados cadastrados para eventuais necessidades de cobertura de qualquer natureza. Porque assim isso compõe um país. Então não pode ser uma casta. Né? Essa casta teria pouco proveito. O efeito colateral do crescimento da inteligência artificial é que em todo mundo, estão surgindo cursos de graduação. Um outro efeito colateral é que vários pesquisadores de renome na área estão saindo das universidades para trabalhar em grandes empresas ou criar startups. Vários alunos de mestrado e doutorado estão fazendo o mesmo, muitos antes de concluírem seus cursos. Olha bem, no Brasil os movimentos de estímulo ao uso e, mais importante, a produção de pesquisas, inovações e tecnologias e inteligência artificial internacionalmente competitivas ocorrem de forma isolada, tímida, sem estratégia e sem focos claros. Ele estava falando isso em 2021. Eu acho que nós ainda estamos nessa situação. Como é que será daqui para frente? Nós, sociedades, podemos começar a pensar nisso. A gente discute muita bobagem, isso é muito importante. Até uma coisa que pode ser usada contra nós. Nós temos que usar a nosso favor. O país, infelizmente, está se acomodando e se contentando com o papel de futuro consumidor de produtos e serviços baseados na inteligência artificial. Por exemplo, produção de smartphones e computadores. Né? O camarada amanhã quer matar a sua economia, não te vende nada. Ah, mas não sei se vai ser sempre o mercado consumidor, individualmente ou não. Sim, mas isso vai ser distribuído na sociedade. Né? Existe muito pouca inclusão digital. Num artigo que eu fiz há alguns meses atrás, talvez ano, dizia que 46% das mulheres e 42% dos homens não tinham acesso à rede de computadores, a programas de dados e celulares competentes. E por conta disso, durante a pandemia, muitos não estudaram, não tinham como estudar. Quer dizer, nós temos que fazer uma política de inclusão. Né? A melhor política de inclusão é se nós pudermos instruir as pessoas para crescerem nesse sentido e prover as pessoas de capacidade técnica de comprá-los, produzindo aqui, inclusive. Né? Para que a gente não sofra, por exemplo, um apagão. Nesse cenário, alguns centros de pesquisa nacionais acabam sendo apenas vitrines para facilitar a venda de produtos da empresa ou para reduzir os impostos pagos pelas empresas. Para realmente contribuir para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país, um centro de inteligência artificial nacional tem que ser intencionalmente competitivo, com pesquisas da mesma qualidade daquelas realizadas nos principais centros de pesquisa do exterior. Parece óbvio, né? Para não depender de empresas de outros países e assim não perder competitividade, o Brasil precisa criar produtos e formar especialistas com padrão e qualidade internacionais. Isso porque, sem tecnologia nacional, o país se verá obrigado a pagar royalties, né? E mesmo assim não terá acesso a todas as funcionalidades da ferramenta da inteligência artificial, porque ele vai precisar de produzir dólares para comprar. E enquanto ele não se familiariza e não produz aqui, ele compra e paga caro. Então ele tem que produzir aqui dentro, formar profissionais. É uma escalada de coisas. As empresas brasileiras precisam ter a capacidade de competir em pé de igualdade com as de qualquer outro país do mundo, exportando conhecimento, gerando empregos e riqueza para o Brasil.
Riscos, agora nós vamos falar dos riscos e receios. Como toda tecnologia, especialmente aquelas que devem seguir cuidadosamente uma metodologia internacionalmente consolidada, a inteligência artificial pode ser usada de forma incorreta ou até mesmo perigosa. Não são poucos os casos em que o uso incorreto da inteligência artificial tem causado sérios danos aos consumidores e à reputação das empresas, né? É importante observar que toda novidade, em particular novas tecnologias, desperta esperanças e receios. Um dos exemplos mais antigos foi a descoberta de como dominar o fogo, que pode ser usado tanto para aquecer como para machucar. Da mesma forma, a inteligência artificial. O outro receio dos associados, de uma maneira geral, é que a inteligência artificial afetará o mercado de trabalho. Eu falei isso no início. Vários estudos mostram que atividades profissionais desaparecerão, sim, sendo substituídos por atividades que até o momento são desconhecidas ou até inimagináveis. Com frequência são divulgadas listas de profissões com maior probabilidade de desaparecer no futuro. Essa discussão ainda vai render um pouco, porque vai ter um vácuo, né, entre o tempo em que umas desaparecem e outras são criadas. Mas é uma questão de vontade política também, a gente perceber e localizar essas pessoas que vão cair nesse limbo, né? Realmente conseguir que elas vão para algum setor, principalmente da inteligência artificial, ou que derive dele. A inteligência artificial tem como possíveis benefícios reduzir a exposição das pessoas a situações e atividades de risco e diminuir a necessidade de realizar tarefas cansativas, repetitivas e monótonas, liberando os seres humanos para atividades mais agradáveis e desafiadoras. Isso é uma promessa, eu não sei nem se em termos de artigos seria razoável a gente falar. Eu acho que a gente precisa de mais responsabilidade. Existem várias propostas sobre que aspectos definem o uso responsável da inteligência artificial, propostos por diferentes empresas e grupos de pesquisa. Em 2019, o grupo independente de especialistas em inteligência artificial da União Europeia, criado em 2018, publicou um documento titulado Orientações Éticas para uma Inteligência Artificial Confiável. Isso é bonito, vamos ver se a gente consegue se manter dentro da ética. É cada vez maior a presença da inteligência artificial nos processos de tomada de decisão e, conforme apontado por Grijalka, os algoritmos estão cada vez mais tomando decisões que afetam vidas humanas. Para confiar e aceitar essas decisões, as pessoas devem sentir que elas são justas, importantes e hierarquicamente importantes, né, na vida deles. Não são poucas as notícias que reportam decisões preconceituosas, com viés, tomadas por modelos gerados por algoritmos. Às vezes o algoritmo foi concebido de maneira que exclui um e inclui outros, né? Isso é complicado. Um caso típico é de uma ferramenta para identificação de criminosos baseado na inteligência artificial que utilizava uma informação racial para a tomada de decisão. Em alguns países, algumas etnias seriam visíveis, enquanto que essas mesmas etnias em outros países não seriam visíveis. Quer dizer, isso tem que ser muito bem olhado. A inteligência artificial justa aumenta a proteção contra a geração de modelos preconceituosos devido a padrões extraídos de dados pessoais. A inteligência artificial tem que ser transparente. Uma inteligência artificial transparente permite que modelos gerados por algoritmos dela para tomada de decisão que afete a vida das pessoas devem ser facilmente interpretados. Assim, a forma como o modelo tomou uma decisão deve ser clara o suficiente para que qualquer pessoa possa compreender. A transparência está fortemente associada com a confiança que as pessoas têm nas decisões tomadas por modelos gerados por algoritmos. De acordo com Wheeler, a transparência é geralmente uma questão crítica para o emprego efetivo das soluções baseadas em inteligência artificial. Um aspecto importante também para o uso responsável é o direito à privacidade e proteção de dados. Para melhor lidar com o controle, uso e geração de dados, a União Europeia atualizou em 2016 sua legislação para a proteção de dados, aprovando o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. O Brasil tem coisa semelhante. A regulação da inteligência artificial é alvo de debate no mundo inteiro e já está ocorrendo em vários países, frequentemente despertando reações antagônicas. No Brasil, até o final de 2020, contava-se com 4 propostas de regulação no Parlamento, 2 na Câmara de Deputados e 2 no Senado. Vai ter de haver regulação. Bom, ferramentas que possuem inteligência artificial não devem manter ou divulgar informação sem aprovação explícita da fonte. A regulação da inteligência artificial não é apenas um problema tecnológico que possa ser facilmente atualizado para lidar com a criação de e com novas tecnologias, é também um problema de ciências sociais,
requerendo para isso a contribuição de especialistas em ciências humanas. Ela congrega vários setores que possam melhor avaliar os diferentes aspectos que afetam a vida das pessoas. Conclusões. Independentemente de nossos desejos, a inteligência artificial já está tornando-se íntima de todos nós. O que temos de decidir agora não é mais se nós teremos ou não a inteligência artificial, mas como a teremos, como a implementaremos e como faremos uso responsável e ético dela. Para isso temos que prestando atenção nas experiências do passado e de outros países, de acesso e inclusão a novas tecnologias, garantir que a inteligência artificial veio para beneficiar a todos nós e que os riscos que receamos possam ser evitados. Eu não vou me delongar mais, eu cortei algumas partes dessa reportagem, ela é muito longa. Eu agradeço vocês estarem comigo até aqui. É mais um programa Metas da Ciência, com o título de Riscos, Desafios e Perigos da Inteligência Artificial. Muito obrigado e até o próximo, pontuando com algum tema que a gente acha muito interessante. Até lá!